Sabe, quando a gente fala de religião romana, o que vem à mente? Quase sempre é Júpiter soltando raio, Marte marchando para a guerra, essas coisas. Mas olha, essa imagem que ficou tão popular é só pontinha de um iceberg gigante. A realidade da coisa era muito, mas muito mais complexa e, francamente, fascinante. Então, vamos juntos desvendar isso. Pois é, essa é a grande pergunta. Para a gente entender de verdade os romanos, é essencial sacar como eles se relacionavam com o divino. Porque essa relação, ela definiu simplesmente tudo: o império, a política, a sociedade deles. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa ideia de religião, sabe, com dogmas, um livro sagrado, a fé como algo pessoal, isso simplesmente não se aplica aqui. A prática religiosa em Roma era algo bem diferente e, na real, surpreendente. Ok, vamos começar quebrando um mito. A própria ideia de que existia a religião romana, como uma coisa só, unificada. Esse conceito, na verdade, é mais uma simplificação que a gente fez depois. Lá na época, o cenário era bem mais fragmentado. Como essa citação deixa bem claro, não tinha uma igreja central ou uma doutrina única para todo mundo. A vida religiosa em Roma era, na verdade, um verdadeiro mosaico. Tinha um monte de práticas e crenças diferentes que mudavam muito dependendo de quem era a pessoa e onde ela estava. E essa imagem aqui mostra essa diversidade perfeitamente. A religião oficial do Estado, com aqueles festivais enormes, era uma coisa. Mas a religião de uma legião lá na fronteira do Império era outra, completamente diferente. E dentro de casa, o chefe da família, o pater familias, conduzia seus próprios rituais. Cada nível da sociedade tinha o seu próprio universo religioso. Certo. Então, se o foco não era uma crença unificada, qual era a base de tudo isso? A resposta está na ação, no poder do ritual. Vamos entender como é que isso funcionava na prática. E aqui está o pulo do gato. Para os romanos, religião era sobre fazer, não sobre crer no sentido que a gente entende hoje. O que importava de verdade não era a fé pessoal, e sim a ortopraxis, ou seja, a execução correta e precisa dos rituais. A crença era na eficácia do ritual. Se fizesse certo, ia dar certo. Ponto. E qual era o grande objetivo por trás de todos esses rituais? Era atingir e, mais importante, manter a Pax Deorum, a paz dos deuses. Isso não era uma ideia abstrata, não. Era um estado de equilíbrio fundamental para as coisas darem certo. Se os deuses estivessem felizes, Roma ia prosperar. Agora, se eles ficassem irritados, aí o desastre era praticamente certo. Era como se fosse um contrato social com os deuses, e os passos eram bem claros. Primeiro, seguir a tradição, o mos maiorum, que era o jeito dos ancestrais. Segundo, executar cada ritual com precisão cirúrgica. E o resultado disso? A tão desejada Pax Deorum, que era a base da estabilidade do Estado. Agora que a gente entendeu a mecânica da coisa, dá para ver como a religião se tornou uma das ferramentas políticas mais poderosas da história. Em Roma, não existia essa de separar religião e Estado. Eram basicamente a mesma coisa. Os próprios romanos, como a gente vê aqui nas palavras de Cícero, acreditavam piamente que a cidade deles foi fundada em cima de princípios religiosos. Para eles, a religião não era só parte do Estado, era o sistema operacional do Estado. A política era feita usando a linguagem e a prática da religião. E essa tabela aqui é muito reveladora. Os homens com os cargos políticos mais altos eram também os sacerdotes mais importantes. Imagina só, um cônsul, em plena campanha militar, era a pessoa que lia os sinais divinos. Um álgore, lá no Senado, podia simplesmente vetar uma lei inteira se os auspícios não fossem favoráveis. Poder religioso e poder político eram uma coisa só. Então fica a pergunta: como é que um sistema tão focado na tradição e no controle do Estado lidava com a chegada de deuses e cultos estrangeiros, que era inevitável conforme o império crescia? A chave para entender isso é a diferença que eles faziam entre religió e superstitio. Religião era tudo aquilo que era tradicional, organizado e que fortalecia a comunidade e o Estado. Já superstitio era o termo que eles usavam para práticas consideradas exageradas, meio irracionais e principalmente perigosas para a ordem social. Era o filtro que eles usavam para avaliar tudo que era novo. Cultos como os de Ísis, do Egito, ou de Cibele, com seus rituais super emotivos e sacerdotes, digamos, exóticos, foram vistos com muita desconfiança no início. Eram classificados como pura superstitio, mas, com o tempo, muitos deles foram sendo adaptados, romanizados e acabaram integrados na vida da cidade,
depois que ficou claro que não eram mais uma ameaça à ordem. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A religião romana era o alicerce da estabilidade, a grande ferramenta para manter a Pax Deorum. Mas o que acontece com um sistema assim quando a ordem toda desmorona, como aconteceu durante as guerras civis que destruíram a República? Fica essa provocação no ar, né? Será que foi a falha nos rituais que levou à queda do Estado, ou foi a queda do Estado que fez com que os rituais perdessem todo o seu poder?